Olá, meu nome é Adriana, eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fé. Nós vamos trabalhar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, que fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Antes de começar, nós vamos fazer uma prece. Fechando os nossos olhos, vamos pedir os bons espíritos que estejam conosco, os nossos mentores, para que possamos trazer aquela mensagem que cada um de nós precisa ouvir no dia de hoje, neste momento. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade e que assim seja. Então, queridos, para falar de fé, nós temos que voltar um pouquinho atrás e falar um pouquinho quem é esse ser que nós chamamos de Deus, que é Deus. Quem é esse ser? Para falar de fé, nós temos que falar um pouquinho, fazer aquela pergunta que Allan Kardec fez, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta número 1. Que é Deus? Então, nas palavras de Allan Kardec mesmo, ele fala que Deus, os espíritos respondem a ele, a essa pergunta, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas para nós falarmos de fé, nós temos que entender o que isso significa. Que Deus é esse? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E nós temos que entender que esse Deus que Kardec trouxe, através dos Espíritos, esse Deus que Jesus nos trouxe é diferente daquele Deus de Moisés, aquele Deus que era brabo muitas vezes, que castigava, que julgava. O Deus que Jesus nos trouxe é o nosso Pai. É o nosso Pai amoroso, nosso Pai bondoso. E o que Allan Kardec veio só reafirmar o que Jesus trouxe. E nós precisamos, irmãos, entender que é Deus. Porque não dá para ter fé se a gente não souber quem estamos nos ligando. Se nós não tivermos essa certeza de que esse Pai, essa inteligência suprema, é perfeita, amorosa. E como é que nós percebemos isso? Através das obras que nós vemos todos os dias. É só nós pensarmos no nosso corpo, feito por células. Vamos pensar nas nossas células. Dentro de cada célula, que é invisível a olho nu, existem milhares de organismos ali dentro e ali está toda a nossa carga genética, Desde essa parte ínfima até ao universo, as estrelas. Então nós estamos falando de um Deus que é inteligência suprema, que é ordem em tudo, que faz leis perfeitas. Então, muitas vezes as pessoas dizem, Deus está nos castigando com essa pandemia. Não, gente, Deus nunca nos castigaria, porque Deus é amor. O que Ele faz é criar leis perfeitas. Então, nós estamos vivendo um momento que veio para nós por retorno das nossas ações. Olha quanto tempo a humanidade vem agindo com violência, com guerras, com falta de amor, falta de solidariedade. Não estamos falando que não existe isso, mas que essas ações violentas, essas ações que nós fazemos no dia a dia, de não termos cuidado com esse mundo tão maravilhoso que Deus nos presenteou, isso cria uma reação.
Então, ao falar de fé, nós temos que entender esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito, esse Deus infinitamente bom, infinitamente justo. Porque não dá para ter fé se a gente não conseguir entender o quanto Deus entender, pelo menos dentro do nosso raciocínio, que nós não conseguimos abarcar Deus, como é que é? O menor não pode abarcar o maior, né? Então, mas para nós termos essa noção de quem estamos falando, do que é Deus. E a gente, na doutrina espírita, a gente tem esse privilégio de poder estudar e entender cada vez mais, através do estudo, através da leitura, o que é Deus, a obra de Deus, tudo que envolve, né, a nossa vida. Nós podemos ter uma noção maior. Porque a fé, gente, para ela realmente ser robusta, ela precisa vir dotada de razão. A fé cega, e nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, também tem um item que fala da fé cega. A fé cega é frágil, ela não tem uma estrutura que a segure, porque ela não está baseada na razão. O Espiritismo, assim como outras religiões, consegue ter uma noção da verdade que, junto com a ciência, vai nos trazer cada vez mais a verdade, nos esclarecer cada vez mais. E quanto mais a gente souber a verdade, né, da ciência, do mundo, das coisas, e vamos perceber que ela está ligada com os ensinamentos espíritas, mais robusta vai ser a nossa fé. Então, meus amigos, esse é uma conversa inicial, porque a fé depende de várias coisas. E também nós encontramos lá no livro Código do Monte, do Sérgio Lopes, né, autor gaúcho, né, nossa prata da casa, quando ele vai descrever as bem-aventuranças, a quarta bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, o Sérgio Lopes linka com a fé. E o que ele diz? Que para termos fé, antes nós precisamos ter as qualidades das 3 primeiras bem-aventuranças, que são a humildade, a resignação e a mansuetude. Por que essas bem-aventuranças são importantes? Sem humildade, a gente não tem fé. Se a gente não consegue ter essa virtude que nos dá a dimensão do nosso real tamanho, de quem somos, nós não conseguimos ter fé. Porque o orgulhoso, ele se basta, ele não precisa de Deus. Então, a humildade, saber nosso tamanho, né? Quem somos, onde estamos, né? Isso é muito importante para ter fé. Outra virtude importante para ter fé é a resignação, que o Sérgio Lopes linka com a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, né? E resignação é uma virtude que nos dá essa aceitação das coisas, aceitar sabiamente as coisas, aceitar os fatos que acontecem na nossa vida, as dificuldades, que as dificuldades elas são algo que nos ajuda, depois que passa a dificuldade, nós nos projetamos, nós superamos, né? As dificuldades nos ajudam em várias coisas, que na hora que está doendo a gente não sabe definir, mas as dificuldades elas são importantes para nós sairmos do nosso lugar e avançarmos, porque são poucos os espíritos que conseguem
a avançar sem a prova da dificuldade. E a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos, que fala da mansuetude, que é essa virtude que nos afasta da revolta. Então, essas três qualidades, elas são imprescindíveis para a gente ter fé. E o Sérgio Lopes fala uma coisa muito interessante, que essas três virtudes anteriores, né, que é a humildade, a resignação, a mansuetude, elas são virtudes para dentro, internas, coisas que nós temos que internalizar, que trabalhar dentro de nós. Agora, quando nós chegamos na quarta bem-aventurança, que é a bem-aventurança da fé, daí nós nos projetamos para o alto, nos projetamos para Deus, munidos das virtudes essas que eu falei, humildade, resignação, mansuetude, nós conseguimos linkar com Deus. A fé nos liga com Deus. Então, amigos, a fé é essa virtude que nos faz avançar além de nós. Por isso que nesse capítulo do Evangelho fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Que a fé nos faz nos conectarmos com Deus e sairmos de nós em direção ao outro. Nesse capítulo também fala que a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. E é interessante a gente entender que essa conexão, essa projeção que nós fazemos, ela nos traz a virtude da esperança, a virtude da confiança, nos dá uma força, a fé, que nos faz realizar as coisas. Como nós falamos aqui, né, nós estamos mergulhados no fluido de Deus, estamos mergulhados no fluido de amor, nessas leis de amor que Deus fez. Então, quando nós estamos conectados conosco mesmo, através das virtudes, do nosso autoconhecimento, da nossa reflexão íntima, e conseguimos nos conectar com o Pai, daí vem os milagres, que nem fala no Evangelho, os milagres que são as obras que podem ser feitas através da ação calcada na fé. E através da fé, da nossa ação calcada na fé, que nós vamos espalhar na nossa volta os exemplos que vão arrastar os nossos irmãos que talvez estejam fragilizados sem essa virtude. Então, meus irmãos, que tenhamos fé, que trabalhamos essa virtude em nós, que trabalhamos todas as virtudes para que consigamos ter essa fé robusta, essa fé forte, que vai fazer a mudança no nosso íntimo e no nosso planeta. Só vamos conseguir mudar as coisas, mudar a nossa realidade, na medida que a fé estiver ativa em nós e que se contagiando esteja ativa em todos. Então agradeço a oportunidade, que tenhamos todos uma boa semana com muita fé. Obrigada, que assim seja.